Olá, alunos! Seja bem-vindo ao canal do Professor Júlio. Estou aqui para falar sobre quebra e formação de ligação. Foi uma aula aí que já teve uma introdução nessa segunda-feira. Provavelmente vai ser o tema da próxima segunda também. Ela vai fazer um aprofundamento, a professora. E eu estou aqui para explicar um pouquinho também sobre esse assunto. Sobre quebra e formação de ligação, que está diretamente ligada à entalpia, né? A ligação exotérmica e endotérmica. Vocês vão entender bem quando eu explicar isso para vocês aqui agora, tá? Para explicar essa atividade, o que eu fiz? Eu trouxe aqui uma tabela onde mostra para vocês a energia média de ligação, tá? Então, o que é essa energia? Quanto de energia liberada quando liga-se um hidrogênio com hidrogênio? Quanto de energia liberada quando liga um oxigênio com outro oxigênio? Um oxigênio com hidrogênio? Você vê que tem vários aqui, né? Tem muito mais do que isso. Só que essa tabelinha que eu peguei é suficiente para eu mostrar os exemplos aqui que eu tenho para você. Então, veja que está em kJ por mol, tá? kJ por mol. E esta energia aqui de ligação também é energia de rompimento. Então, na mesma forma que é liberada a energia para formar esta ligação, a energia que eu estou falando aqui também vai servir para quebrar essa ligação. Então, eu costumo falar assim, vamos supor, vamos fazer de conta que esse tracinho aqui, ó, esse tracinho, né, que está ligando aqui, seja um palito de sorvete. E para você quebrar esse palito de sorvete, você vai ter que colocar uma certa energia, você vai ter que colocar uma energia ali para quebrar. Tá? Mas quanto de energia eu vou ter que colocar, né? Depende, né? Se tiver ligado, esse palito de sorvete estiver ligando 2 hidrogênios, você vai ter que colocar 436 kJ por mol. Né? Para cada 1 mol, você vai ter que colocar essa energia para romper essa ligação. E da mesma forma que eu tenho que colocar essa energia para quebrar essa ligação, na hora que se forma essa ligação, né? Vamos supor, eu tenho 2 hidrogênios, eles estão distantes um do outro. Mas quando eles se aproximam e formam essa ligação, né, libera energia. Aí quanto de energia libera? Vai liberar 436. Então, ou seja, tanto para liberar quanto para quebrar, eu sempre uso a mesma energia para cada uma das ligações. Lembrando que aqui eu tenho alguns exemplos. Essa listagem aqui é imensa, né? Só que eu sempre vou apresentar aquela que eu vou usar. Né? Aqui tem até mais do que eu vou precisar usar, mas eu apresento aquilo que eu irei usar. Professor, eu tenho que decorar essa tabela? Não, não tem que ser decorada. Né? Quando vocês tiverem uma prova aí do Enem, a minha avaliação, eu sempre vou mencionar qual que é a energia de ligação, né, que você vai trabalhar. Eu vou dar os dados necessários para você resolver um exercício. O Enem vai dar os dados necessários para você resolver a questão daquela avaliação. Ok? Então tá aí a tabela, né, energia média de ligação a 25 graus de 1 atm, né, que é a pressão atmosférica. Então, para dar o exemplo aqui, ó, eu trouxe para o exemplo a amônia e o etanol. Então, a princípio aqui eu quero saber qual que é, calcula a energia liberada na formação de 1 mol de amônia e de 1 mol de etanol a partir dos seus elementos constituintes. Então, aqui eu tenho 1 mol de amônia e aqui eu tenho 1 mol de etanol. Vamos fazer um por vez, tá? Então, primeiro a gente vai começar aqui pela amônia.
né? Então eu tenho que observar aqui na amônia as ligações que eu tenho. Então eu tenho aqui, ó, uma ligação do hidrogênio com o nitrogênio, duas ligações do nitrogênio com o hidrogênio, três ligações do nitrogênio com o hidrogênio. Então eu vou ter 3 vezes, tá, a ligação de nitrogênio com hidrogênio. Então eu vou pegar esse daqui e vou colocar, ó, eu tenho 3 vezes e vou procurar lá na minha tabela, ó, oxigênio, oxigênio, tá? Cadê o nitrogênio e o nitrogênio que eu não estou enxergando? Tá aqui, ó. Nitrogênio e hidrogênio. 388. Então eu vou ter lá 3 vezes 388 kJ por mol a menos 1. Então aqui eu tenho uma multiplicação. Então eu vou fazer 3 vezes 388, isso vai dar 1164 kJ por mol a menos 1. Esse valor aqui que eu achei, eu vou chamar de que? Energia de formação. Então, ó, quanto de energia vai ser liberado na formação de 1 mol de amônia? Será liberado 1164 kJ por mol. Então, cada 1 mol libera 1164 kJ. Então, acabei encontrando aqui a energia de formação da amônia. Agora, vamos repetir para o etanol. Então, aqui eu tenho 1 mol de etanol, né? Eu abrindo essa molécula aqui, ó, isso aqui, para você saber fazer isso, você vai ter que lembrar um pouquinho da tabela periódica, né? Se a gente for lá na tabela periódica, o oxigênio, ele está na família 4A. Então, para ele chegar na teoria do octeto, ficar com 8 elétrons na última camada e criar uma estabilidade, ele precisa fazer 4 ligações. Então, vou pegar 4 ligações, ó, 1, 2, 3, 4. Então, carbono faz 4 ligações. Hidrogênio está na família 1A e ele faz apenas uma ligação. O oxigênio está na família 6A. Para chegar a 8, 7, 8, ele faz 2 ligações. Então, precisa ir lá na tabela periódica para consultar e rever isso daí. Então, aqui então vamos ter o quê? Eu tenho ali, ó, a ligação CH, eu tenho a ligação CC, eu tenho a ligação CO e eu tenho a ligação OH. Ok? Então eu tenho essas ligações aqui. Quantas eu tenho de cada ligação? Então eu vou fazer aqui continha. Ó. CH eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou colocar aqui, ó, 5 vezes CH. CC eu tenho uma vezes a ligação. CO eu tenho uma vez. E OH eu também tenho uma vez. Agora eu vou pegar isso, transformar, né, nas minhas continhas. Então eu vou pegar aqui, ó, 5 vezes, qual que é o valor de CH? Eu vou procurar aqui, ó, CH tá aqui, ó, não importa se está invertido, HC, CH é a mesma coisa. Então, 412. Eu tenho uma vez a ligação CC, ó, CC 348. Eu tenho uma vez a ligação CO, ó, o CO aqui, ó, 351.
E eu tenho uma vez a ligação OH. Tá aqui a ligação OH, 463. Vou colocar aqui, ó, 463. Isso aqui é igual a quanto? Né? Se eu fizer 5 vezes 412, vai dar 2060. Mais 348, né? Porque uma vez 348, aqui é tudo uma vez, é só copiar. 351, 463. Corto. Somando isso aqui, eu vou ter um valor de 3.222 kJ por mol a menos 1, tá? Então eu acabei de já achar o que aqui? Achei a energia de formação de 1 mol, né, de álcool. 3.222, está faltando um 2 aqui ainda, 3.222. 3.222 kJ é a formação aqui, então, desse etanol. Tranquilo isso? Tá? Dando continuidade, então, a outros exemplos, a outras passagens. Eu vou trazer aqui meu conteúdo aqui para essa reação química. Tá? Então aqui, ó, essa reação química, eu tenho a combustão do gás metano. Então aqui eu tenho o combustível, aqui eu tenho o comburente, que é o gás oxigênio, que vai formar água e liberar gás carbônico, que é o CO2. Então, eu quero saber aqui algumas coisas. Eu quero saber quanto que é a energia, né, a energia necessária para quebrar as ligações aqui dos reagentes e a energia liberada aqui. Quando eu tiver essas duas energias, o saldo dessa energia, dessas duas energias, né, eu vou conseguir determinar se essa minha reação ela é endotérmica ou exotérmica. E ainda vou conseguir dar o resultado dessa entalpia, tá? Desse delta aí que eu vou achar nessa reação química. Para isso, então, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, eu vou ter que saber as ligações que eu tenho aqui do gás metano. Então, eu vou colocar aqui, ó, carbono, né? Tá fazendo 4 ligações. Ele tá ligado aqui com 4 hidrogênios. Coloquei o hidrogênio de lado aqui, não dá certo, né? 4 hidrogênios. Mais 2 moléculas de O2. Oxigênio. Lembrando que o oxigênio está na família 6A e ele faz 2 ligações. Eu tenho 2 moléculas de água. Ó, as 2 ligações do oxigênio ligado ao hidrogênio. Mais uma molécula de CO2, ó. Carbono faz 4 ligações e cada oxigênio faz 2 ligações. Então eu tenho essas ligações aí, ok? Agora vamos ver quais as ligações que eu tenho, né? Então eu tenho aqui, ó, a ligação HC. E quantas ligações HC eu tenho? Eu tenho 4. Vou colocar aqui na frente já para a gente fazer, ó. 4 ligações. Aqui eu tenho ligação OH, né? Eu tenho então eu tenho ligação O dupla O, OH não, né? O dupla O. Quantas ligações eu tenho? Eu tenho 2, né? Porque esse 2 aqui, o que esse 2 está falando para mim? Que eu tenho 2 moléculas dessa. Então eu tenho 2 ligações OO, tá? Aqui eu tenho a água. Qual a ligação que eu tenho na água? Eu tenho O
H. E ele está falando que eu tenho duas moléculas OH. Duas moléculas. E quantas ligações eu tenho? Eu tenho uma, duas ligações. Tá? Então, 2 vezes 2, eu tenho 4 ligações. E aqui eu tenho a ligação C-O. Né? Quantas ligações C-O eu tenho? Eu tenho duas. Agora, como eu tenho em cada uma dessas reações, eu tenho um número de ligações ali, de cada tipo de ligação, eu vou lá buscar os números na tabela, né? Eu já tenho os números aqui separadinho. Então, eu tenho 4 vezes 412, que é o valor da energia de formação dessa ligação. Eu tenho 2 vezes 497. Eu tenho 4 vezes 463. E eu tenho 2 vezes 802, tá? Repare que no exercício anterior eu tinha CO. E CO era 351 kJ, né? A energia de ligação. Só que agora no CO eu fiquei com 802. Então vamos lembrar lá do palitinho de sorvete. O que é mais fácil eu quebrar? Um palito de sorvete ou 2 palitos de sorvete juntos, né? É mais fácil eu quebrar um. Se eu for quebrar 2 juntos, eu tenho que colocar mais energia para quebrar aquele palito, aqueles 2 palitos juntos. Por isso que o valor aqui da energia é um pouco maior, né? Lembrando que aqui, ó, eu tenho uma seta para separar os reagentes dos produtos. Então, ó, para eu formar aqueles produtos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar essas ligações. Eu quebro essas ligações, colocando uma certa energia, para poder formar essas ligações que eu tenho aqui, ó. Para romper essas ligações, eu tenho que colocar energia, tá? E para formar essas ligações, libera-se energia. Então, eu separando aqui, ó, o reagente do produto, o que vai aparecer de energia aqui é energia liberada. E desse lado aqui eu vou ter o que? Energia consumida. O que me lembra energia consumida e energia liberada? Me lembra de que? Reação endotérmica, reação exotérmica. Só que essa reação química aqui, ela não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então eu vou ter que determinar o que é essa reação química, se ela é endotérmica ou se ela é exotérmica. Para eu determinar que tipo de reação ela é, tá? Eu vou ter que fazer o cálculo de quanto energia foi consumida para romper aquelas ligações e o tanto de energia foi liberado para formar aquelas ligações ali. Então, eu vou fazer aqui, ó, 4 vezes 12, eu tenho então aqui, ó, 1648, tá? Que eu vou somar com 2 vezes 497, que vai dar 994. Somando as duas aqui, então eu vou ter o valor de energia consumida. Então foi consumida 2.642 kJ mol a menos 1. Agora eu vou ver desse lado quanto que foi liberado de energia. Então eu vou fazer 4 vezes 463 é igual a 1852 mais 2 vezes 802, que dá 1604.
4. Somando esses dois valores aqui, eu vou ter um valor de 3.456 kJ vezes mol a menos 1. Tudo bem? Com isso em mãos, eu vou poder fazer o quê? Encontrar o saldo de energia. Vou poder fazer o saldo de energia. E o saldo de energia é feito como? Eu pego lá a energia liberada menos a energia consumida. Ok? O que a gente já pode prever aqui antes de fazer essa conta? Eu consigo observar que a energia liberada ela é maior do que a energia consumida. Então, só de fazer essa observação, eu já consigo chegar à conclusão que o meu ΔH aqui, ó, meu ΔH, ele vai ser menor que zero. Por que menor que zero? A gente tem que lembrar que a reação exotérmica ela apresenta o ΔH negativo, ou seja, menor que zero. Tudo bem isso para vocês? Então eu vou fazer essa continha aqui. A gente vai chegar já na conclusão aqui dessa aulinha. Eu vou pegar lá então que a minha energia liberada, né? Minha energia liberada é 3.456 kJ, tá? Menos a minha energia consumida, que é de 2.642 kJ. Resolvendo essa continha, então eu vou chegar na conclusão que foi liberado 814 kJ, tá? Por mol a menos 1. Se eu apresentar isso em forma de delta, delta é igual a menos 814 kJ. Então, qual a outra forma que eu também posso apresentar? Vocês já sabem isso daqui. Só vou dar uma retomada. Porque vocês sabem o que significa delta, né? Quando eu uso o delta, o que eu estou fazendo no delta? Delta é sempre o quê? Final, né? O final menos inicial. Só que nesse caso aqui o delta, né, a gente faz a somatória, a gente não faz final menos inicial. Por que a gente tem que fazer a somatória? Porque no ΔH a gente vai trabalhar com os valores negativos e positivos que é representado aqui. Então, se eu estou falando aqui, ó, que aqui se trata de consumir energia, então se eu estou consumindo, eu estou ficando com mais energia, tá? E aqui, se eu estou liberando, quer dizer que eu estou ficando com menos energia, eu estou ficando com menos 3.456. Então, para eu chegar nesse delta aqui, ó, delta
Eu vou apagar aquela parte de cima ali, ó, para não confundir vocês. ΔH, eu faço a somatória. Então, vou pegar lá, ó, a somatória da energia envolvida aqui, ó, na entalpia envolvida, né, nos reagentes, mais a entropia envolvida no produtos. Só que eu não posso esquecer de trazer juntos os sinais de positivo e o sinal de negativo. Então vai ficar como isso aí, ó. ΔH é igual, se eu pegar lá a entalpia aqui do reagente, o que eu vou ter? 2.642, tá? Mais menos 3.456 kJ. Aí mais com menos é igual a menos. Então vou somar ΔH é igual a 2.642 menos 3.456. Então meu ΔH é igual a 2.642 menos 3.456 é igual a menos 814 kJ vezes mol a menos 1. Tá? Então, como que eu posso representar esse valor aqui, esses valores que eu acabei de encontrar aqui? Na equação química, vou subir lá na equação química de novo. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso colocar esse valor dentro da reação, ou eu posso colocar esse valor fora da reação química na hora de fazer essa representação. Então, ó, se for dentro da reação química, como está liberando energia, se está liberando energia, tem que ficar do lado dos produtos. Tá? Então, eu vou somar aqui, ó, mais 814 kJ. Se eu colocasse mais 814 kJ aqui do lado dos reagentes, aí entenderia que seria uma reação endotérmica. Como essa energia liberada está do lado dos produtos, eu entendo que é uma reação exotérmica. Outra forma de representar, né, é eu falar o delta. ΔH dessa reação química é igual a menos 814 kJ. Quando eu menciono que é negativo esse ΔH, esse delta entalpia aqui, a entalpia é negativa, então eu já estou dizendo que está perdendo energia. Se está perdendo energia, quer dizer que a reação química ela é exotérmica. Então, eu tenho essas duas formas aqui de representar. Tá? Tem que tomar cuidado, pessoal, de não ficar colocando menos aqui dentro da reação química. Aqui não pode ser menos, nem aqui pode ser menos. É sempre mais. Tá? O que você vai ter que decidir é que lado que vai ficar. Se for exotérmica, fica do lado do produto. Se for endotérmica, fica do lado dos reagentes. Se for ΔH, tá? Que você vai representar da forma de ΔH, se for exotérmica, tem que ter o negativo na frente. Se for endotérmica, é positivo. Ou você não coloca nada, ou você coloca o positivo ali para representar. Ok? Então, essa foi a nossa aulinha. Né? Aí gastamos 30 minutos para fazer essa aulinha sobre quebra, né, de ligação e formação de energia, de ligações, aonde a quebra tem que ser consumida a energia e aonde a formação tem que ser liberada essa energia. O saldo das duas, né, dessas energias envolvidas no consumo e na liberada, vai dizer se a minha reação é exotérmica ou endotérmica.
térmica. Ok? Fica então a aulinha. Até a próxima aula ou correção.